Satisfação é ter Cristo no coração. Eu ofereci essa pedra a R$25 o metro. E eu comprei os 4 metros de pedra. Aleluia. Eu precisei de uma ferragem, eu tinha R$150 das ofertas. E eu orando a Deus, uns 3 dias orando, foi quando a Fábio me ligou, me oferecendo 6 ferragens grandes por R$150. Eu queria cobrir essa casa aqui. Eu dobrei o joelho no chão, uma semana orando: Senhor, não tem cristão para comprar essa telha. Um culto, a Lucy veio e trouxe uma oferta de R$200 da sua filha, que tinha feito um voto em Belém para um emprego, e enviou R$200. Passou no outro culto, a minha cunhada veio trazer R$200, porque tinha ganho uma causa na justiça, a qual tinha sido profetizado, e da maneira como foi profetizado, aconteceu. A minha esposa desmanchou uma roça, a primeira botada, ela todinha, ela doou dinheiro para as telhas. Minha cunhada Nazaré também contribuiu. E assim as pessoas foram contribuindo. Em menos de 2 dias eu arranjei R$900 e dei de entrada, e o restante de 1.280 eu paguei de 2 vezes. Então nada foi feito aqui porque eu tenho muito dinheiro, mas pela fé. Glória a Deus. Porque quando o homem tem fé, ele dobra o joelho e não tem aquilo que ele não alcança. Amém. Porque o homem, pela sua força só, ele não dá conta. Eu já vi tanta gente ter dinheiro e não dá conta de fazer alguma coisa. O dinheiro some. Mas nem eu que vou pregar, né? Eu parar, senão vai virar logo pregação, né? Eu estou agradecendo a todos vocês, porque eu mesmo não poderia construir uma igreja. Mesmo que eu pudesse, eu não poderia levantar uma igreja sozinho. Porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus e do povo. Por isso eu agradeço a todos vocês e fico feliz também de vocês estarem aqui esta noite, podendo ouvir a palavra de Deus, conhecer um pouquinho de que Deus quer
para que nós possamos chegar à sua presença. Amém? Então vamos inclinar a cabeça e ao toque de somente crer, vamos chamar o pastor Rubens para trazer a mensagem oficial. Amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, crer no Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe cada vez mais, nos ajude, nesta noite tão feliz que nós estamos reunidos para adorar a Deus em mais uma vez, É uma alegria para nós estar aqui na igreja de vocês, que vocês construíram, que o irmão Luiz, ele é um servo de Deus tão humilde, e qual essa humildade Deus tem visto isso. Eu creio que Deus tem observado isso, por isso tem abençoado, Deus pega o homem humilde e abençoa desta forma. Eu quero que os irmãos saibam que nós não somos superiores ao irmão Luiz. Ele simplesmente foi morar em Bragança, e lá nós se conhecemos, ele congregou conosco, tivemos esse companheirismo, essa amizade, e ele veio para cá e aqui está levantando esse trabalho para Deus, construindo esse templo, e junto com vocês ajudando. Então nós reconhecemos que nós não temos nada, absolutamente nada aplicado aqui nosso de Bragança, é vocês por vocês. Tudo que nós queremos de vocês é amizade. Amém? E o nosso desejo é que o irmão Luiz seja pastor aqui, e você vai entender nessa noite, porque eu vou falar sobre esse assunto. Não pode haver um homem sobre outro, que a igreja local ela é soberana para escolher seu pastor, e mesmo ele sendo humilde como ele mesmo diz, isso é uma extensão do Ministério de Bragança. Realmente ele veio para cá com o mesmo espírito de Bragança, com a mesma humildade, mas aqui Deus tem abençoado, e aqui é a casa dele, é a igreja de vocês. Amém? Amém. Vocês têm que ter o vosso pastor e a vossa igreja, e nós viemos aqui nesta noite a convite dele para ter companheirismo junto com vocês, mas nós não viemos aqui ensinar ninguém, porque nós cremos que o irmão Luiz conhece da palavra a mesma coisa que nós. Amém? E que vocês tenham um grande homem de Deus aqui como ensinador. Talvez vocês não tenham observado isso, mas só em ele mostrar essa humildade já mostra que é grande, porque para Deus, quanto mais o homem se rebaixa, para Deus maior ele fica. Você quer crescer diante de Deus, então se rebaixe diante dele, vá se diminuindo. Enquanto você se exalta para Deus, você baixa. Quando você se humilha para Deus, você sobe. É assim que é. O provérbio dessa era diz: se você quiser subir, você tem que descer. Totalmente o contrário. Então é desta forma. E nesta noite eu quero ler, irmãos, Éfesos capítulo 4, uma leitura muito conhecida no nosso meio. Não sei se os irmãos já conhecem, mas pelo menos nós temos pregado muito sobre isso. O irmão Luiz também conhece muito sobre isso.
Éfesos 4, verso 11. Falando o apóstolo Paulo sobre isto aqui, ele vai nos ensinar algo que tem na igreja. Na igreja tem 5 ofícios. Amém? E nós temos que saber que não há aperfeiçoamento. Jesus disse: sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. E não tem como ser perfeito se não for através desses 5. Então Efésios 4, verso 11 vai nos mostrar que na igreja tem 5 ministérios, que se não tiver, não há aperfeiçoamento. Até porque diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Éfesos capítulo 4, versículo 11 diz, Paulo dizendo: e ele mesmo deu. Quem é esse ele mesmo? Ele está falando de Jesus. Amém? E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nesta hora nos aproximamos da Tua presença, meu Deus, crendo que o Senhor Jesus Cristo está aqui agora e que o Senhor há de falar conosco, Pai Celestial. Nós sabemos que Tua palavra não pode passar, e Tu disseste, foi uma promessa que Tu colocaste na Bíblia, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em amor do Teu nome, Tu estaria presente. E aqui nós temos certeza, Pai, que nós estamos com um coração sincero diante de Ti. Desça agora mesmo, meu Pai, nós pedimos, e fala conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Podeis assentar. E o irmão Moraes, que é esse amigo que nós também temos, irmão, que ele congrega conosco ali em Bragança e mora em Belém, né? Mas nós estávamos falando com ele, que é tão perto, bem mais perto de Belém aqui. E ele disse: se o irmão Luiz quiser, ele pode ajudá-lo também aqui, dar um apoio, né? É bom essa amizade, porque nós precisamos ser amigos na palavra, né? Glória a Deus. E essa escritura que eu li diz: e ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos. Veja que está tudo no plural, não está assim, não diz assim que ele deu um para apóstolo, mas diz que ele deu uns no plural para apóstolos no plural. Amém? Então diz uns para apóstolos e outros também no plural para profetas no plural, e outros no plural para pastores no plural. Amém? E doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, você só vai ser aperfeiçoado através desses 5 ofícios. Quem são os 5 ofícios? Veja bem: primeiro, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou ensinadores. Amém? E aqui doutores é aquele que ensina, ensinadores, mestres, né? Então 5 ofícios aperfeiçoam a igreja. Para você ser aperfeiçoado é através disso. Você pode perguntar: para que um pastor? Porque está na Bíblia. A Bíblia diz que tem que ter pastores. Para que evangelista? Tem que ter evangelista. Para que profetas? Porque a Bíblia está dizendo que tem que ter profetas na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então nós cremos nisso. Nós temos no nosso meio pastores, nós temos evangelistas, nós temos apóstolo, nós temos profeta. O que é um apóstolo? O profeta dessa era ensina que um apóstolo é um enviado. Quando você sai daqui enviado pelo pastor local para ir levar uma mensagem a Bragança, você está indo como um apóstolo, certo? Então isso aqui é um apóstolo, é aquele que é enviado ao serviço do Senhor. Então, quero falar sobre isto. E o tema da minha pregação nesta noite é: porque não somos uma denominação. Amém? Nós não somos uma denominação. E como contexto, esse é o texto, e como contexto eu quero dizer esse tema: porque não queremos um homem sobre nós. Então o tema é: porque não somos uma denominação? E o contexto é:
porque não queremos um homem sobre nós. Amém? Então, eu quero falar nisso baseado, nós cremos em profetas primeiro, amém? Os profetas sempre existiram, e a Bíblia, ela não é de particular interpretação. O apóstolo Pedro diz isso, que a Bíblia já está interpretada. Quando você lê a Bíblia, tem que crer do jeito que ela está lá. Eu quero pregar nesta noite assim, como se fosse mais uma escola, um ensinamento, porque eu sou acostumado assim, a pregar um pouco forte, dando murro no púlpito e pulando aqui na frente. Mas hoje eu estou num lugar pregando numa igreja que não é a minha, né? E eu quero respeitar cada um de vocês. Quando eu estou lá na minha igreja, eu prego um pouco forte às vezes, porque nossas doutrinas são fortes, né? Mas aqui não, aqui eu quero ir respeitando, só apenas esclarecendo, amém? Essas coisas. Então, veja bem, por que cremos na existência de profetas? Porque Deus, em Amós capítulo 3, versículo 7, diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus nunca falou com Israel a não ser através dos profetas. Você vai encontrar isso na Bíblia. Isso começou quando? Começou quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e Deus determinou que as pessoas não deviam nem tocar no monte, e no monte saía trovões e relâmpago. Deus falava com Moisés. Então o povo disse a Moisés: não deixe que Jeová fale diretamente conosco, porque podemos morrer. Então fala tu, Moisés, com Deus, e depois tu vem e fala conosco. Daí para frente Deus viu que isso era bom, e Deus estabeleceu isso. Deus não falava com o povo diretamente, ele falava através de sonhos e tudo mais, mas a sua palavra, a sua conversa era com o profeta, e ele nunca ficou sem um profeta. Então, quando vem o Velho Testamento, o Novo Testamento, melhor dizendo, encontramos que o último profeta do Velho Testamento foi João Batista. Jesus disse isso. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Amém? A lei e os profetas duraram até João. Agora, se nós colocarmos uma interpretação na Bíblia, por exemplo, e nós dizer assim: não tem mais profeta depois de João Batista, porque Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. E se nós colocar essa doutrina em cima disso, a gente vai entrar em contradição em Atos capítulo 11, verso 27, que ali a Bíblia já disse que tinha outro profeta chamado Agabo. Atos capítulo 11, verso 27 diz: na igreja da Antioquia havia profetas, no plural, e diz: e um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome, e diz assim: e esta fome aconteceu nos tempos de Cláudio César. Aí a Bíblia vem e diz assim: quando um profeta faz uma profecia e aquilo não se cumpre, ele é falso. Porém, o profeta Agabo profetizou que haveria uma grande fome, e a Bíblia diz: e isto aconteceu nos dias de Cláudio César. Então Agabo era verdadeiramente profeta de Deus. E Agabo cingiu Paulo com um cinto e disse: assim como eu te cinjo com um cinto, tu serás preso em Jerusalém. E isso também aconteceu. Então a Bíblia diz que eles eram profetas. Eu também tenho outras escrituras aqui para mostrar muitos profetas na Bíblia. Além do mais, nós temos Éfesos capítulo 4, verso 11, que o próprio Paulo diz, ele mesmo deu, quem? Jesus, uns para pastores e outros para profetas, querendo o aperfeiçoamento. Então ali Paulo promete que haveria profetas na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E então podemos encontrar também em Atos capítulo 13, que na igreja que estava na Antioquia havia profetas, muitos deles, e nós podemos ver isso. E eu posso mostrar para vocês aqui também que Judas e Silas também eram profetas, amém? Nós encontramos isso na Bíblia. Veja bem, Atos capítulo 3 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, aí diz o nome deles: Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e o Tetrarcas e Saulo. E também nós encontramos que Judas e Silas, não Judas o Iscariotes, o que traiu Jesus, mas Judas, irmão do Senhor,
Diz assim, Atos capítulo 15, versículo 32 diz: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém? Então houve profeta sim depois de João Batista. Quando nós descobrimos então, se houve profeta depois de João Batista, aí vem aquela pergunta: então Jesus errou quando disse a lei dos profetas duraram até João? Não, ele não errou, foi nós que interpretamos errado. Amém? Então a gente volta lá e vai entender, ele está se referindo aos profetas da lei. Realmente os profetas da lei, o último foi João Batista. Amém? Mas esse daqui é profeta da graça. Bem, Deus nunca ficou sem profeta. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós cremos em profeta. Amém? Agora, o profeta, ele é, agora já que nós já sabemos que tem um profeta na igreja, agora nós vamos saber de uma coisa: o profeta é a boca de Deus na terra. Deus, a palavra, ela vem ao profeta. Amém? Amém. Então, o profeta, ele não tem igreja. Quero que vocês coloquem bem isso em sua mente. Profeta não tem igreja. Profeta é um homem do deserto. Quem tem igreja é pastor. Amém? Profeta não tem igreja. Então, se você diz assim: olha, eu tenho direito de ser superiores aos pastores porque eu sou um profeta. Bom, então você não tem igreja, né? Não tem, porque profeta não tem igreja. Ele é um homem do deserto. Amém? Então você não tem igreja. Então entregue a sua igreja para um pastor, não é verdade? Amém. E se você for um pastor, você não pode ser superior aos outros pastores, porque isso é nicolaísmo. Verdade. Se você for um evangelista, muito menos. Se você for um apóstolo, também não, porque o apóstolo ele é local. Ele é um apóstolo local. Amém? E nesta noite eu quero falar: por que não somos uma denominação? E eu descobri isto, eu vim investigar nas escrituras e na mensagem do profeta, que denominação é colocar um homem no lugar do Espírito Santo em uma torre e os outros pastores abaixo dele. Você pode colocar um homem, a menos que ele seja profeta. Nós encontramos Israel, tinha o profeta Samuel, e a Bíblia mostra que Israel não queria mais ser governado pelo profeta, e disseram: olha, dá-nos um rei, nós queremos um rei. E então Deus falou, Samuel ficou triste, porque o povo não queria mais ele, queria um rei como as outras nações. E Samuel foi chorar aos pés do Senhor, e o Senhor disse para ele: olha, não é a ti, Samuel, que eles estão rejeitando, mas a mim. Portanto, descobrimos que quando rejeitamos o profeta, estamos rejeitando a Deus, porque o profeta tem a palavra de Deus. Então o povo pediu um rei, e quando eles fizeram isso, eles rejeitaram o Espírito Santo. O profeta desta era, lembrando, vem e diz: o profeta, ele representa o Espírito Santo. Então, o único homem que o Espírito Santo está nele e que deve ser, os pastores devem estar subordinados a ele, é o profeta, porque o profeta representa o Espírito Santo ali. Amém? Agora, se for um falso profeta, você vai saber. Um falso profeta é fácil de você discernir. O falso profeta, ele prega ao contrário do que a Bíblia diz. Todos nós, católicos e protestantes, seja lá quem for, é subordinado à Bíblia. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a autoridade máxima do cristianismo. Sabe por quê? Porque ela foi escrita pelos santos profetas e pelos apóstolos, inspirado por Deus. Jesus Cristo disse em São João, capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, a Bíblia. Ele diz: porque são elas, a Bíblia, que de mim testifica, e nela, na Bíblia, cuidaste de vida eterna. Jesus não era protestante, porque se ele fosse protestante, ele teria dito: examinai a igreja protestante. Eu peço perdão aos católicos, como eu já citei os protestantes, eu cito também os católicos. Jesus não era católico, senão ele teria dito: examinar a igreja católica. Mas como Jesus não era nem A e nem B, ele disse: examinar as Escrituras. Amém? Então, se um católico examinar as Escrituras, se um protestante examinar a Escritura, ele encontrará salvação nas Escrituras. Não na igreja. Eu te digo a verdade: na igreja não há salvação.
A salvação está nas Escrituras, porque nas Escrituras você encontrará Cristo. Amém. Jesus Cristo disse em São João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Três coisas que a humanidade procura. A humanidade procura essas três coisas. A humanidade procura o caminho, a humanidade procura a verdade e a humanidade procura a vida. Não é verdade? Todo mundo procura isso. Pois Jesus disse que Ele é essas três coisas. Ele é a essência. Ele é exatamente aquilo que a humanidade procura. O caminho certo. Amém. Qual é o caminho certo? Eu te digo: Jesus Cristo. E você não encontrará Jesus Cristo nas religiões, isso eu afirmo. Você encontrará Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Ele disse: examinai as Escrituras. Eu vi lá em Augusto Corrêa, próximo a uma igreja com uma fachada, e escrito uma coisa que eu gostei muito, achei muito bonito. Se não me falha a memória, irmão, era a igreja quadrangular em Augusto Corrêa. Estava escrito assim: não procure a igreja certa, procure Jesus e você achará a igreja certa. Isso eu vi na fachada de uma igreja, se não me falha a memória, era quadrangular, lá em Augusto Corrêa. E isso é certíssimo. Não procure a igreja certa, procure Jesus e você vai encontrar a igreja certa, porque Ele é a igreja certa. Amém? Glória a Deus. Bem, na mensagem de Hebreus, capítulo 5, versículo 6, pregado em Jeffersonville, Indiana, da tradução de Goiânia, no parágrafo 26, o profeta desta era, o irmão Brana, ele diz assim: mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Amém? Cadê o irmão Luiz? Viu, irmão Luiz? O irmão Brana está dizendo: eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa ter escolhido seu pastor. Quem escolhe o seu pastor é você. Não sou eu não posso vir de Bragança aqui e dizer: vou escolher um irmão aqui e vai ser o pastor de você. Eu não posso fazer isso. É você que tem que escolher. É você que tem que dizer: eu quero o irmão fulano de tal para ser pastor neste lugar, para trazer a palavra de Deus para nós. É você, porque você tem a autoridade suprema, porque você é a igreja local. Amém? Glória a Deus. Então diz: sim, que cada igreja possa escolher seu pastor, seus diáconos, seja o que for. E então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. Quer dizer, depois deste homem que você escolher, você escolhe ele, então ele convida os pastores e diz: olha, eu quero a igreja local escolher o irmão Luiz para ser pastor aqui. Então nós vem aqui, oramos impondo as mãos sobre ele, consagrando a pastor. Mas isso não foi nós que escolhemos, vocês escolheram. A gente pergunta: irmãos, vocês aceitam o irmão Luiz como pastor desta congregação? Então você é quem vai escolher. Amém? Mas veja bem, agora quando ele é consagrado e se torna pastor aqui, não pode ter um bispo sobre ele, porque isto é nicolaísmo. Verdade. Amém? Jesus Cristo diz em Apocalipse capítulo 2 que ele aborrece as obras dos nicolaítas, que é um homem sobre outro. Porque se o irmão Luiz se torna pastor aqui, e então se tiver um outro homem sobre ele, um outro chefe dele, ele não pode pregar o que o Espírito Santo ordena. Ele tem que pregar o que o outro homem mandou, e isso aborrece a Deus. Deus quer que o pregador suba aqui e pregue o que o Espírito Santo dá, que pregue o que a Bíblia diz. Então por isso que nós não somos uma denominação, porque a denominação é isso, a denominação é um homem sobre outro. E então quando o homem chega aqui na frente, ele não pode pregar o que as Escrituras diz, ele é obrigado a pregar o que o seu superior diz. E isto aborrece a Deus, porque Deus não pode falar.
A doutrina do nicolaísmo, Deus aborrece isso porque ela impede de Deus falar. E Deus quer falar. Quando o homem chega aqui na frente, o Espírito Santo quer descer e quer que ele pegue as Sagradas Escrituras e entre em conexão e cause uma explosão e dê aquele alimento para o povo que cai direto do céu. Mas imagine se o irmão Luiz vem e prega aqui: olha, eu poderia muito bem pregar que Deus quer corpo, alma e espírito diante do seu altar, de acordo com Romanos capítulo 12. Eu poderia muito bem pregar isso, mas como eu sou subordinado ao irmão Rubson lá de Bragança, e ele disse para mim não pregar isso, então eu vou pregar para vocês que Deus só quer o coração. Aí Deus fica irado, porque Deus quer que ele fale o que Romanos 12 diz. Romanos 12 diz que Deus quer corpo, alma e espírito diante do altar. Amém. Não só o coração. Amém? É por isso que nós não somos uma denominação, porque a denominação impede Deus falar, porque é uma hierarquia de um homem sobre outro. E não é assim. Você vai encontrar o apóstolo Paulo, que ele veio depois de Pedro. Pedro andou com Jesus primeiro, Paulo entrou depois. Você vai encontrar que quando Pedro era apóstolo de Jesus Cristo, Paulo era um fariseu perseguidor. E então, alguns anos depois, ele também teve a revelação, se converteu e passou a pregar o evangelho. Olha o que ele disse: ele disse: o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Mas não aprendeu de Pedro? Não. Ele disse: eu fui para a Arábia e passei vários anos ali estudando a palavra de Deus e não vi nenhum dos apóstolos. 14 anos. E fiquei com Pedro 15 dias. Mas ele disse: o evangelho que eu prego não aprendi de homem algum. Não aprendeu nem de Pedro. Quando ele abria a Bíblia, o Espírito Santo descia e ele falava o que Deus queria que falasse. Então, o que é uma denominação? É um homem sobre o outro. É um homem no lugar do Espírito Santo. Agora, você tem que entender que pode ter um homem sobre outro, desde que ele seja o profeta da era. Se ele não for o profeta da era, é nicolaísmo. Amém? Vamos aqui. Ele diz: o homem ali, que é o pastor que é escolhido aqui, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja. Eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isso ou fazer aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local? Esta é a pergunta. Então, se ele vem pregar aqui, aí ele não pode pregar mais cura divina, porque o seu bispo, aquele que está acima dele, diz: cura divina é coisa do passado. Mas a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que ele é tanto curador agora como foi no passado. Então o homem fica preso. Amém? Então, sim, Senhor, a soberania da igreja local, cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, isso é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade, como estar juntos, mas a soberania da igreja local. Agora, o que é isso? A irmandade. Você e o seu pastor daqui pode ser amigo do pastor e da igreja de Bragança, porém vocês não podem ser subordinados à igreja de Bragança. Amém? Mas podem ser amigos. Vocês podem ir lá, nós podemos vir aqui e ter essa amizade. Amém? Glória a Deus. Agora, falando sobre isso, por que não somos uma denominação? Porque denominação é um homem no lugar do Espírito Santo. Que as pessoas não creem mais no que o Espírito Santo diz, só no que aquele homem diz. O único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 148, o profeta diz. Agora vocês notaram, a cada 3 anos depois de uma grande reunião que acontece, uma denominação. Isto, a mensagem que ele estava pregando, já tem 20 anos e nenhuma denominação. Amém. Querido Cordeiro Moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca tolerem uma denominação. Amém. O Mombrano está dizendo: querido Cordeiro de Deus, não deixe que depois da minha partida, que este povo desta mensagem, você que crê nessa mensagem, não deixe esse povo tolerar denominação.
denominação. Agora você vai ver o que é denominação, porque a coisa é séria. Porque você pensa que denominação é só aquela grande igreja, e eu quero dizer para vocês que 3 pessoas podem formar uma denominação, desde que você tenha um pastor aqui e tenha outro pastor da onde ele aprende. Ele aprende daquele outro pastor, ele não aprende da Bíblia. Tenho acostumado a ver crentes, pastores da mensagem fariseus, pastores que iam lá em Bragança pregar e pregavam uma mensagem, e você pensava que aquilo era o Espírito Santo que estava dentro, não era que ele tinha aprendido num CD, e tinha assistido num CD e copiado para pregar. Isso é nicolaísmo. Amém? Veja bem, ele diz assim: querido cordeiro moribundo, que isso nunca aconteça assim. Se eu partir nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca tolerem uma denominação, diz, Deus irá, vocês morrerão aí mesmo. Lembre-se disso, na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sincero vocês sejam, tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. No dia em que você tiver o seu pastor local e que ele não pregar mais aqui o que a Bíblia diz, e ter um outro pastor acima dele onde ele vai buscar alimento, nesse dia vocês estão mortos, espiritualmente mortos. O seu pastor tem que ser capaz de buscar a revelação e dar para você. Amém. Alguns deles dizem assim: mas nós não somos capazes. Então você não foi chamado para o ministério. Se você não foi chamado para o ministério e você precisa de um outro pastor sobre você, entregue o cargo e desista, porque você não foi chamado. Porque se você foi chamado, Deus há de te dar palavras para pregar. Amém. Esses dias alguém me disse: você não tem ministério. Eu fiquei calado. Eu não vou discutir. Mas eu digo uma coisa: não tem ministério é um pastor que precisa de outro pastor para ensinar ele. Esse não tem. Porque se Deus te chamou, você terá palavras para pregar. Amém. Porque o profeta diz: se Deus manda um homem, ele não manda um homem só, ele vai embarcar no homem. Amém. Amém? Oh, glória a Deus. Veja, ele diz: vocês morrerão aí mesmo. Lembre disso, na exata hora em que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sincero vocês sejam, tomarem o homem como seu líder em lugar do Espírito Santo para confirmar sua palavra, essa é a hora em que vocês morrerão. A semente genuína não pode, porque não resta nada depois da semente. Quer dizer, depois da mensagem não tem mais nada. Não tem denominação na mensagem do profeta. Então o que é denominação? Descobrimos: é colocar um homem acima do seu pastor. Isso é denominação. Agora, eu encontrei essa mensagem que ainda não está traduzida para o português, ela ainda está em inglês, mas eu traduzi aqui para vocês. Ela vem do código dela, é 600303, pregado no dia 3 de março de 1960. Lá no original em inglês é Former and Later Rain, que significa em português a chuva temporã e a serôdia. Amém? É o título da mensagem. E o profeta diz assim: agora Deus não estabeleceu homem no singular. Deus não estabeleceu homem. Amém? Você crê nisso? Ele não estabeleceu homem no singular. Ele estabeleceu homens no plural. Deus não confiou sua palavra a um homem. Ele confiou sua palavra a homens, que está em Éfesos 4, verso 11. Apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Ele diz: agora Deus não estabeleceu o homem. Deus colocou na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, mestres, pastores e assim por diante. Deus estabeleceu eles na igreja, não o homem, mas homens, 5 ofícios. Amém? Se Deus colocou eles lá, eles são qualificados para o trabalho. Você diz: ele não é qualificado. Se Deus colocou lá, ele é qualificado, porque Deus não coloca alguém que não é qualificado. Verdade.
Amém? Quando uma empresa te chama, ela faz um teste com você para trabalhar. Se você passa nos testes, ela te coloca lá porque você foi qualificado no teste. E alguém chega e te diz: você não é qualificado para isso. Não ligue, não dê confiança. Quem está dizendo não sabe o que está dizendo. Porque a empresa que te contratou, te provou, te fez o teste e te qualificou. Se alguém te disser: você não é qualificado para ser um ministro, não dê atenção, isso é heresia. Se Deus te colocou aqui e o trabalho está crescendo, e Deus está abençoando, e as mensagens estão fluindo da sua boca, é porque você foi qualificado por Deus. Amém. E não me importa se o homem diga que eu não sou qualificado, eu quero saber se Deus diz ou não. Nós não estamos aqui para obedecer homens, obedecer a Deus. Amém? Amém? Amém. Portanto, o irmão Luiz é qualificado porque Deus já mostrou isso através do seu trabalho, do seu ministério. Amém? Glória a Deus. Ele diz: preste atenção, se Deus colocou eles lá, esses 5 ofícios, eles são qualificados para o trabalho. Deus não poria um homem numa torre, numa posição com a que dissesse: os dias de milagres são passados. Deus não colocaria um homem numa torre. De lá ele fica pregando: os dias dos milagres são passados. Aí os pastores vêm e dizem: está vendo, igreja? Vocês ouviram que aquele homem grande lá da torre falou que não tem mais cura divina. Aí ele grita lá da torre: no céu tem 3 pessoas distintas. Aí o pastor diz: está vendo aqui? Só tem 3 pessoas, tem 3 pessoas distintas. E a Bíblia não diz isso, gente. Tem que ver o que a Bíblia diz. Aquele homem grita lá da torre: olha, prega para o povo que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Aí você vai para a Bíblia em Apocalipse capítulo 1 verso 17, Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Você vai ficar com quem? Com o homem da torre ou com Jesus Cristo? Amém. O homem da torre precisa ser derrubado. Você precisa ter seu pastor local. E esse pastor local tem que saber de uma coisa: ele tem que buscar direto de Deus e esquecer o homem da torre. Agora, aquele homem da torre, ele pode ficar lá desde que ele seja profeta. Amém? Presta atenção, o profeta vai dizer assim: ele não colocaria um homem na torre que dissesse: os dias dos milagres são passados. Deus não poria um homem numa posição dessas para ser um profeta ou um vidente que dissesse: Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não pode fazer hoje o que ele fez lá atrás. Se esse homem da torre estiver dizendo isso, derruba ele da torre. Se esse homem que está na torre estiver dizendo que não pode mais orar, que acabou o tempo de orar, derrube ele dessa torre. Fique com a Bíblia, fique com São Lucas 18, que Jesus diz: orai sem cessar. Amém. Fique com Jesus Cristo, fique com a palavra de Deus. Jesus Cristo, se ele disse que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando a Bíblia declara que ele é, Deus não poria um homem lá numa torre que pregasse um evangelho ao gosto dele e não contar a verdade e avisar as pessoas sobre a ira que está vindo. Deus não colocaria um homem na torre que prega mentira. Se o homem da torre estiver pregando a mentira, derrube ele da torre. Porque se ele estiver lá e ele for um verdadeiro profeta, ele vai pregar exatamente o que a Bíblia diz. Ele vai avisar o povo da ira que está vindo. Amém. Nós não estamos aqui para dizer fique do jeito que está. Nós estamos aqui para dizer a verdade. Melhore cada dia mais, porque a ira está chegando. Verdade. O dia da ira de Deus. Não é à toa que o nosso país, não vou falar só o nosso país, mas o planeta Terra, eu pensava, os Estados Unidos não têm criminalidade como no Brasil. Esses dias eu vi uma reportagem que só em Los Angeles, na Califórnia, foram assassinadas 1.700 pessoas. E lá tem pena de morte, e mesmo assim as pessoas matam. E você diz: no Brasil a questão é que não tem lei. Realmente o nosso Brasil está fraco, não tem lei. Mas nos Estados Unidos tem lei e continua a matança. A verdade é que nós estamos vivendo um tempo apocalíptico e que a ira de Deus está caindo. A Bíblia diz que o sangue dos homens seria derramado como pó. Por quê? Porque o homem tem se afastado da palavra de Deus cada vez mais. Verdade. O homem tem buscado a orgia, a prostituição.
O homem não quer saber mais da palavra de Deus. Então a criminalidade começa a aumentar. O homem chegou para cortar o cabelo, e enquanto ele estava cortando o cabelo, estava lendo a Bíblia. O cabeleireiro disse assim: olha, eu não creio que existe Deus. Então aquele homem disse: tudo bem, você não crê que existe Deus. Ele fechou sua Bíblia e saiu. Lá fora, aquele homem que estava com a Bíblia viu um homem cabeludo e barbudo lá na rua. Ele pegou o homem, abraçou e entrou de novo na barbearia. E o barbeiro viu aquele homem cabeludo e ele disse assim: você sabia de uma coisa? Não existe cabeleireiro. E o cabeleireiro disse assim: como não existe? Olha eu aqui, eu sou um cabeleireiro. E o homem disse: não existe cabeleireiro, porque se existisse cabeleireiro, esse homem não estaria cabeludo e barbudo. Aí o cabeleireiro disse: não, ele está cabeludo e barbudo porque ele não vem a mim. E então aquele homem respondeu para o cabeleireiro que tinha dito que não existe Deus. O cabeleireiro tinha dito: não existe Deus porque a criminalidade está em alta, porque as pessoas estão roubando mais, estão matando, estão destruindo. E então aquele homem foi e disse: é a mesma coisa sobre Deus. Esse homem está cabeludo, não é porque não existe barbeiro, existe cabeleireiro. Ele está cabeludo e barbudo porque ele não vem a você. O mundo, a criminalidade está em alta, a matança, a roubalheira, não é porque não exista Deus. Está desse jeito porque as pessoas não vão a Deus. Elas não procuram Deus, então a criminalidade aumenta, então a praga cai. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E infelizmente não é isso no nosso mundo. O Deus do Brasil é o carnaval, é o futebol, é as aparelhagens, é as festanças, é as orgias, as prostituições. Este é o Deus do Brasil. Amém? Amém. Sem falar nos ídolos. Como hoje pela manhã eu vi um homem dizer: qual é o seu ídolo? O meu ídolo é o Cacá. O teu ídolo é o Cacá. Então eles mesmos declaram que tem seus ídolos. Isso é idolatria. Veja bem, ele colocaria um homem lá na torre que fosse corajoso. Agora esse homem, para ser corajoso, ele tem que ser profeta. Amém? Tem que ser corajoso, que tivesse o espírito que vê o julgamento vindouro e sem considerar o que as pessoas dizem, ele os avisa de qualquer forma, grita contra isso. Ele não coloca profeta cego na torre. E então tem alguns que querem subir na torre e querem se tornar acima dos pastores, mas é um profeta cego, e Deus não coloca profeta cego na torre. Primeiro, para subir na torre tem que ser profeta. Não pode ser pastor, não pode ser evangelista, não pode ser mestre, não pode ser apóstolo, tem que ser profeta. E um profeta que está na torre não pode ser cego. Amém? E o que nós mais temos é cego e ambos cairão no buraco. Ele põe profetas pregadores que percebem o julgamento vindouro e avisa o povo a fugir. É isso que o profeta de Deus diz. Quando Deus coloca um homem na torre, primeiramente, se ele subir na torre é porque ele é profeta. Ele não coloca pastor lá. E este profeta não é cego, ele enxerga a visão espiritual e avisa o povo do julgamento de Deus que está às portas. Nós estamos vendo o julgamento de Deus às portas. Nós estamos vendo a condição do nosso mundo, do nosso país. Ele diz: na próxima política a coisa vai melhorar. Não pode melhorar, porque se melhorar a Bíblia passa por mentirosa. A Bíblia diz que vai piorar. Aqueles dias haverá tanta aflição que nunca foi visto na terra. A Bíblia diz: será pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, fome, peste, terremoto, que os homens estariam desfalecendo pelos bramidos das ondas do mar. E isso está acontecendo. Agora Deus precisa de homens corajosos que não sejam cegos, que possam subir no púlpito e avisar o povo dessas coisas, para que o povo se arrependa e chegue a Deus. Mas não é isso que nós temos. Nós temos pastores que sobem ao púlpito e só diz que fique como está, Deus só quer o coração e tudo mais, e entra dízimo, e entra oferta, e se pregar forte o povo vai embora e não vem mais. Mas gente, você e eu temos uma alma, e esta alma precisa de alimento espiritual. Quando nós morrermos, nosso corpo vai para a sepultura, mas nossa alma vai acertar conta com Deus. A Bíblia diz isso, que o julgamento
será posto no céu. E então, como fica a situação? Jesus Cristo disse em Marcos 16: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele não estava brincando quando disse isso, ele disse que será condenado. Então você vai para as Escrituras, em São Mateus 28:19, ele diz, ele deu a fórmula. O que é a fórmula? Qualquer um de vocês que estuda o segundo grau sabe o que é uma fórmula. Eu, quando estudava, o professor colocava a fórmula da PG, progressão geométrica ou progressão aritmética, PA e PG. Então eu colocava uma fórmula: x mais quadrado é igual a y. O pastor Moura tem uma raiva disso. Mas isso é uma fórmula, né? Quem estuda sabe disso. A fórmula. Em São Mateus 28:19, Jesus deu a fórmula. Ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aí é a fórmula. Assim como você, na progressão aritmética, tem que descobrir o que aquele Y representa, o que aquele quadrado ou aquele X representa, agora você tem que ir na Bíblia e descobrir o que o nome do Pai representa. Porque ele diz para batizar em nome do Pai. E Pai é o que ele é, mas o nome dele não é Pai. Eu sou pai desse garotinho louro que está aqui, e sou filho desse senhor que está aqui, mas o meu nome não é pai nem filho. Eu sou pai e filho ao mesmo tempo, mas também não sou duas pessoas, eu sou só uma pessoa. Eu sou pai deste, filho daquele. Mas quantas pessoas tem aqui? Uma só pessoa. E o meu nome não é pai. Se o meu filho for na taberna e disser para o taberneiro: o papai disse para você mandar 1 quilo de arroz e colocar no nome dele, seria ridículo se o taberneiro colocasse lá: papai deve 1 quilo de arroz. Ele não faria isso. Ele primeiro perguntaria para o menino: então, como é o nome desse teu pai? Aí ele ia dizer: o nome do papai é Rubson. Aí, Rubson deve 1 quilo de arroz. Jesus disse para batizar em nome do Pai. E então os apóstolos foram escolher Isaías 42, verso 8, e descobriram. Isaías 42, verso 8, a Bíblia diz: eu sou o Senhor e este é o meu nome. Eles foram para São Mateus capítulo 1, versículo 22. O anjo disse a José: Maria, tua mulher, terá um filho. Filho é o que ele é, mas esse filho terá o nome de Jesus. O nome do Pai é Senhor, o nome do Filho é Jesus. E os apóstolos em Atos capítulo 2, versículo 38, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Mateus 28:19 é a fórmula. Porém, a aplicação do batismo está em Atos 2:38, Atos 10:48, Atos 19, verso 1 em diante, Atos 8:16 e assim por diante. Você vai encontrar lá em Atos capítulo 8, quando Filipe foi a Samaria, ele batizou um povo lá. Você quer saber como foi que ele batizou em nome de quem? A Bíblia diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João para que impusessem as mãos, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: é uma só fé e um só batismo. E Jesus Cristo disse: se não for batizado, será condenado. Portanto, você precisa ser batizado, e você tem que ser batizado no batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele se manifestou como Pai, criando o mundo. Ele se manifestou como Filho, salvando o pecador. E ele se manifestou como Espírito Santo no seu coração. Mas não são três pessoas distintas. É um Deus com três manifestações diferentes. Eu sou motorista, eu sou guitarrista e eu sou pastor. Mas eu não sou três pessoas. Amém? Quando eu estou dirigindo, você vai me chamar de motorista. Quando eu estou pregando, você vai me chamar de pastor. Quando eu estou tocando guitarra, você vai me chamar de tocador. Mas eu não sou três pessoas. Eu sou uma pessoa com três funções. Não existe três pessoas no céu. Em São João capítulo 14, Filipe pensava que havia um Deus que era o Pai de Jesus que estava no céu. E disse: mostra-nos o Pai, aqui não basta. Jesus disse: Filipe, eu estou, olha o meu nome pessoal, eu estou há tanto tempo convosco que tu não tens me conhecido. Não vês tu que o Pai está em mim? As obras que eu faço não sou eu que faço, o Pai que está em mim é quem faz as obras. E São Paulo diz assim: nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Este Deus que criou os céus e a terra, criou um corpo chamado Jesus e habitou ali dentro. Amém. Quando ele
estava no barco e as ondas estavam sacudindo, e os discípulos disseram: Senhor, o mar se revolta. E então ele se levantou. Naquela hora ele era Jesus, a carne. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus não dorme. A Bíblia diz: o guarda de Israel não dormita, não dorme. E como é que Jesus estava dormindo? Se ele estava dormindo, não era Deus, porque naquela hora ele estava dormindo. Ali era Jesus, um homem. Porém, quando ele se levantou e se segurou no barco e levantou a mão e disse: mar te acalma, vento para. E na hora que isso aconteceu, o mar acalmou e o vento acalmou. Agora já não era mais Jesus, era o Pai falando lá dentro. Mas o Pai estava lá dentro desse Jesus, falando, a voz soou e o mar obedeceu, porque agora quem estava falando era o Pai, era o Criador dos céus e da terra. Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses distintos, não são três pessoas distintas. A Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Verdade. Só há um Deus no céu e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: toda a família na terra tem que tomar o seu nome. E diz: não há perdão de pecado em nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A nossa mensagem assim é um pouco difícil, porque nós pregamos o que a Bíblia diz. E nesta noite nós viemos aqui falar essas coisas e pedir desculpas se nós temos ofendido. A verdade é que nós estamos pregando o Evangelho e não forçamos a ninguém. Nos nossos cultos não vai ninguém lá puxar você para aceitar Jesus, não. Você assiste à vontade. Se você quiser vir outra vez, venha um tanto de vezes que você quiser. Você sabe, o irmão Brana, ele tinha um amigo e ele pregou a vida toda para ele que o batismo era em nome de Jesus Cristo e que ele precisava se batizar para entrar na vida eterna. E aquele jovem, aquele irmão era amigo, caçava junto com ele, andava junto com ele e nunca decidiu ser batizado. Mas o irmão Brana nunca forçou ele. Eles andavam juntos, pescavam juntos, caçavam juntos, dormiam juntos na mesma cabana, até que eles envelheceram juntos. E um dia eles já estavam velhos e aquele irmão olhou, o sol estava se pondo no horizonte. O irmão Brana disse: o sol está indo embora. E aquele senhor disse: irmão Brana, e eu também estou indo embora. Irmão Brana, eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali mesmo o irmão Brana batizou ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Poucos dias depois ele partiu para o Senhor. O irmão Brana nunca forçou ele, mas ele foi quem veio e pediu. É você que tem que decidir. Você é como um rapaz e uma moça. Se você pegar os dois e tentar casar à força, não dá certo. Tem que deixar os dois se gostarem. Se eles não se gostarem, não force. Se a pessoa não quer Jesus Cristo, se ela não quer aceitá-lo, se ela não quer ser batizada, deixa à vontade. Até que um dia ela vai ouvindo a palavra e ela mesma diz: não, isso é verdade, está na Bíblia, eu quero isso aí. Então ela mesma vem e pede. Amém? Eu quero orar com vocês essa noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, meu Deus de misericórdia, Pai, nesta hora nós oramos, meu Deus, neste culto tão abençoado. E agora, meu Deus, que o Senhor abençoe esses cristãos que estão aqui nesta hora, que cada um deles possa, Senhor, se encher da tua bênção, da tua graça, que a tua paz esteja sobre ele, Pai. Abençoe o pastor que está conosco aqui da igreja Quadrangular. Abençoe os irmãos que vieram, Senhor, de outras igrejas a visitar, os irmãos locais, os vizinhos, aqueles que não têm nenhum tipo de igreja, mas que mesmo assim vieram, Pai. Abençoa todos eles, que eles chegando em casa possam encontrar uma bênção especial e que eles possam dizer: valeu a pena eu ir naquele culto. Deus me abençoe enquanto eu estava lá. Senhor, abençoa todos eles, meu Deus. Não deixe eles sair daqui sem uma bênção. Cada um desses que estão sentados nesse templo, que saiam daqui abençoados, que o Espírito Santo encha eles, meu Deus. Nós queremos que eles sejam abençoados, porque cremos que Tu é galardoador, Pai, e quem se achega a Ti tem que crer nisso, que Tu é galardoador, que Tu pode dar a bênção. Abençoa cada um deles em nome de Jesus Cristo, amém. E eu passo agora por irmão Luiz, que ele é quem vai encerrar, amém? Então aguarde, irmão Luiz vai falar. Glória a Deus, né?
É maravilhoso a gente poder conhecer um pouco da essência da palavra. Ela é dura, porque ela é uma espada de dois gumes, rápida para discernir e entre a medula e a alma de cada uma das pessoas. Muitas vezes os sentimentos são mexidos porque as pessoas estão ensinadas em uma tradição desde quando viram a luz do dia. Mas são ensinamentos que vêm passando de geração em geração e as pessoas nunca realmente procuraram saber a verdade que está na Bíblia. Só chegaram a ouvir, mas nunca procuraram examinar a Escritura, né? Como Jesus disse em São João 5,39, né? E o profeta Oséias nos dizia em versículo 4, no verso 6, que o povo erra por não conhecer as Escrituras. Amém? Então a mensagem foi dada a vocês, a semente está plantada, quem dá o crescimento é Deus. Amém? Deixe que Deus trabalhará no coração de cada um de vocês. Vamos inclinar a cabeça e vamos orar para encerrar o culto. Senhor Jesus, Deus Pai amado, que as tuas bênçãos, Senhor, continue sendo extensiva não só, Pai, aqui nessa audiência, mas que ela possa acompanhar cada uma dessas pessoas em seus lares. Dá, Senhor, uma noite de sono restauradora, que o Senhor, Pai, possa fazer com que ele saia daqui, Senhor, restaurado de qualquer, ó Pai, enfermidade, de qualquer manifestações, Pai, que tenha, ó Pai, afligido a vida dessas pessoas demoníacas. Senhor, pelo poder, pelo teu santo nome, Senhor, meu Pai, eu peço a ti, Senhor, que ela saia daqui, Senhor, totalmente, Senhor, santa, porque assim como o Senhor a colocou no mundo, a tem vindo de tão longe, Pai, que eles possam também, Pai, voltar em segurança, Pai, quando houver o amanhã, ao pastor Ed do Evangelho Goulart, que seu ministério possa ser cada vez mais extensivo, meu Pai amado, que ele possa alcançar muitas almas, que ele possa levar a verdade ao coração das pessoas que não conhecem, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, os nossos vizinhos, abençoa aqueles que estão ouvindo essa mensagem, onde esse som alcançar, meu Pai. Que não esqueça de nenhuma dessas pessoas, Senhor. Rogo também, meu Pai, por aqueles, Pai, que choram nesta hora, Senhor. Não sabemos em que lugar, num cárcere, num quarto, oh Pai, até mesmo, Senhor, na rua, debaixo de um viaduto. Porque nós, Pai, passamos e vemos tantas pessoas, Pai, que são invisíveis diante de nós, Senhor, que estão jogadas no canto, Pai, que não têm tido, Pai, um conforto nem alimentar. Mas, Pai, nós rogamos aqui que o Senhor olhe por elas, que tuas bênçãos derrame não só por cada um que estão bem vestidos, mas por aqueles, Pai, que têm lembrado de Ti, têm gritado, Abba, Pai. Abençoa, Senhor, teu povo, Senhor, que te procura, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amanhã nós teremos escola 8 horas da manhã. Amém? Amém. Às 8h30 da manhã.